Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack e hoje a gente vai falar de atalhos dentro do VS Code. Mas eu não vou simplesmente jogar uma lista aqui de atalho para vocês, não. Eu vou abrir um projeto aqui real e mostrar para vocês como eu utilizo ali no dia a dia, em que situações eu utilizo e como esses atalhos me ajudam a navegar, a editar dentro do VS Code de uma forma mais eficiente, mais correta e mais rápida também. E já estou com um projeto aqui aberto dentro do VS Code que a gente vai utilizar para olhar esses atalhos, mas antes queria fazer só um pequeno disclaimer, porque eu estou utilizando o macOS, então eu vou utilizar os atalhos aqui do Mac, mas eu vou deixar os atalhos correspondentes, vai aparecer na tela para vocês, tanto para o Windows quanto para o Linux. E eu vou deixar linkado também esses PDFs aqui com os 3 sistemas operacionais para você poder dar uma olhada com calma e até ver outros atalhos que a gente não vai ver aqui nesse vídeo, né? Não vai ser uma lista tão extensa, mas vão ser atalhos que vocês vão utilizar muito no dia a dia e com certeza vai deixar você muito mais produtivo dentro do VS Code. E o primeiro atalho que eu quero mostrar aqui para vocês é o Command P, que é para abrir essa barra de busca. Eu não gosto muito de navegar aqui pela aba de explorar, eu acho muito lento ficar caçando os arquivos por aqui. Então, como eu sempre gosto de nomear bem aqui, né, os meus arquivos, eu sempre consigo achar muito fácil, né, as telas, os componentes que eu quero abrir aqui dentro. Então, eu utilizo esse atalho o tempo inteiro. E uma dica para quem utiliza esses atalhos é que o VS Code ele é esperto o suficiente para quando você digitar somente as iniciais, por exemplo, se eu estiver buscando address screen, tá vendo que ele deixou azul aqui? Ele vai entender que você está buscando ali pelas iniciais. Em alguns casos, ele pode se confundir um pouco. Por exemplo, aqui eu tô querendo buscar a settings screen. Ele identificou esses dois S's aqui no meio, mas eu posso digitar, por exemplo, o início da palavra, né, SE de settings, e botar mais um S da segunda palavra que o VS Code vai achar também. E agora, na sequência, eu quero mostrar alguns atalhos para você melhorar aqui, né, e modificar a sua visualização dentro do VS Code. Então, é muito normal, né, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente querer olhar dois arquivos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho essas minhas duas telas que estão abertas aqui dentro. Então, se eu quiser, por exemplo, dividir, né, eu faço bastante isso, né, botar uma tela do lado da outra para comparar. Eu não preciso pegar e arrastar. Eu posso dar o Command Ctrl e seta para a direita e ele vai jogar já esse arquivo aqui para o lado. Outro comando bem interessante que eu utilizo bastante é o Command P, que é para abrir ou fechar essa minha aba aqui lateral. Então, se eu estiver olhando esses dois arquivos aqui, provavelmente eu vou querer mais espaço, então eu vou apertar o Command B e também vou querer um pouco mais espaço aqui embaixo, então eu posso apertar o Command J para abrir ou fechar o terminal. E se você quiser ainda mais espaço, quiser ficar muito mais focado aqui no código que você está abrindo, o VS Code ele tem um modo que a gente chama de Zen Mode. Esse Zen Mode ele vai deixar a sua tela bem clean. Então, para você entrar nesse Zen Mode, você tem que apertar o Command K e depois apertar o Z. Tá vendo que ele tirou, né, essas abas aqui, os detalhes que a gente tinha aqui embaixo, tanto em cima, para você ficar bem focado no código. Se você quiser sair, é só você apertar o ESC 2 vezes. E ainda dentro dessa navegação dupla aqui que a gente faz, geralmente a gente quer trocar também, né? Eu tô focado aqui na aba da esquerda, depois eu quero mudar aqui para aba da direita. Não preciso ficar clicando, eu posso apertar o Command 1, que ele vai para a aba da esquerda, e o Command 2, a aba da direita. Obviamente que se eu tiver uma terceira aba, se eu abrir, por exemplo, aqui, deixa eu abrir, sei lá, vou abrir qualquer outro componente e meio que dividir aqui também. Eu consigo lá, Command 1, Command 2, Command 3, ficar navegando entre essas 3 abas aqui. Vou fechar essa última aba aqui lateral, comando para fechar, Command W, ele vai fechar a aba que está aberta. Se eu quiser reabrir, eu posso dar um Command Shift T, que ele vai abrir a aba que eu tinha acabado de fechar. Mais um atalho de navegação aqui que eu acho super interessante é o Command Option e seta para a direita ou para a esquerda, que ele vai navegar entre as abas que estão abertas. Então, eu tô com uma aba aqui, em vez de eu ter que ir lá em cima, clicar em outra aba, depois clicar na outra, eu posso só apertar o Command Option e a setinha ficar navegando aqui entre eles bem mais rápido. O interessante também é que se você tiver dentro desse Zen Mode, todos esses atalhos vão funcionar. Então, por exemplo, eu posso dividir aqui a tela, eu posso ficar trocando entre esses dois aqui, eu posso navegar entre essas abas que tem aqui existente. Então, tudo isso vai funcionar dentro desse Zen Mode, onde você está super focado aqui somente na parte do código. Outro atalho que eu gosto bastante é o Go to Definition, né? Geralmente a gente bota a setinha aqui, né, e dá um clique, mas se eu tiver só com o meu cursor em cima, eu posso apertar o F12 e ele vai para a definição desse meu componente ou dessa minha variável. Isso vai funcionar também para elementos internos dentro do arquivo, como por exemplo, eu tenho esse weatherinfo aqui, eu posso apertar o F12 e ele vai me levar para onde essa variável está sendo definida. E se eu quiser voltar para onde eu estava, né, por exemplo, eu vim aqui na minha definição do meu weatherinfo, eu posso, sei lá, scrollar aqui onde é que eu estava, ou por exemplo, se eu abrir aqui o meu header aqui e eu quiser voltar, eu posso simplesmente apertar o comando Ctrl-, né, ou seja, Ctrl-, que ele vai voltar para onde eu estava. Esse
esse atalho eu acho ele muito útil quando, por exemplo, a gente vai navegando de um arquivo pro outro, né? Por exemplo, eu tenho meu Weather Details aqui, aí eu cliquei pra olhar alguma coisa aqui dentro. Aí dentro dele eu vi que tem outro componente que eu quero dar uma olhada, que é esse meu Box Card aqui. E quando eu ver, eu já abri 4, 5, né, arquivos ali e eu quero voltar pra onde eu tava. Então, ao invés de eu simplesmente vir aqui e reabrir o arquivo, eu posso utilizar esse comando, né, de go back, que é o Ctrl-, e ele vai voltando pros steps ali onde eu tava. Então, se eu apertar de novo, ele vai voltar mais uma. Se eu apertar de novo, ele vai voltar mais uma. E eu consigo também fazer o caminho na direção contrária. Se eu adicionar o Shift nesse comando, né, ou seja, o Ctrl-Shift-, ele vai navegar na direção contrária, né, onde eu tava, ou seja, ele agora tá indo para frente. Então, Ctrl- ele navega para trás, né, go back, e Ctrl-Shift-, ele vai navegar ali para frente. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um pouco de atalhos de edição. É muito comum, né, a gente querer colar, copiar, recortar alguma coisa. O VS Code, ele tem atalhos para isso, né? Por exemplo, se você quiser copiar uma linha, você não precisa vir aqui, selecionar e apertar o Ctrl+C, não. Você pode deixar só o seu cursor na linha, e se você apertar o Command+C, ele vai copiar essa linha. Então, sei lá, vou botar aqui embaixo, tá vendo? Ele copiou essa linha. E da mesma forma funciona também para as outras linhas. Se você quiser recortar, por exemplo, né? Ou seja, recortar, você vai retirar a linha, né? Tirou ela e colocar, sei lá, a linha em outro lugar. Aqui também isso vai funcionar. Outro atalho aqui de edição que eu utilizo bastante é poder mover essas linhas para cima e para baixo. Então, se eu apertar aqui o meu Option e a minha setinha, né, eu consigo movimentar essa minha linha. Então, eu tô apertando aqui o meu Option, a seta para baixo, tá movimentando, Option, seta para cima, tá subindo. E algo muito comum também é quando eu quero duplicar uma linha, né? Então, se eu adicionar mais uma tecla nesse atalho, né, apertar o meu Option, Shift e a minha seta, eu consigo duplicar a minha linha. Nesse caso, eu apertei a seta para baixo, ele duplicou para baixo. Vou dar um Command+Z aqui. Então, se eu vir aqui, por exemplo, no meu Pressure e der um Option, Shift, seta para cima, ele vai duplicar também essa linha aqui para cima. Tem mais dois atalhos de edições aqui que eu acho bem interessante também, que é o Command Shift K, que ele vai simplesmente apagar a linha no qual o cursor ali está selecionado. Então, se você estiver fazendo uma limpa ali, é bem interessante. E o Command barra também, nessa barra de comentário, que ele simplesmente vai comentar a linha no qual o seu cursor está selecionado. Esse comando, ele funciona em bloco também. Se eu selecionar, por exemplo, duas linhas e apertar o Command Shift K, ele vai apagar as duas linhas. Ou se eu estiver selecionando as duas linhas e apertar o Command barra, ele vai também comentar essas duas linhas. Outro atalho que eu utilizo aqui de navegação, principalmente quando eu estou em arquivos grandes, é o Command seta para cima ou Command seta para baixo, né? Às vezes a gente está lá embaixo no arquivo e a gente quer ver alguma coisa que tá lá em cima no import, né? Então, ao invés de você precisar fazer esse scroll, você pode simplesmente apertar o Command seta para cima, que ele já vai lá para cima, beleza? Outro comando que eu utilizo bastante também. Vou dar uma bagunçada aqui, ó. Você tá vendo que eu tô bagunçando as minhas importações. Eu tenho um plugin aqui do Lint, né? Que ele me ajuda a organizar aqui pra ficar bonitinho. E como eu desorganizei, ele tá apontando aqui o erro, né? Eu poderia tentar achar aqui e posicionar. Mas tem um atalho muito interessante também no VS Code, que é o Command ponto. O Command ponto, ele vai abrir essa aba aqui de Quick Fix, né? Muitas vezes são coisas simples que o VS Code sabe como consertar. Então, ao invés de você fazer isso manualmente, você pode selecionar aqui as opções. Então, tô em cima da linha que tá com erro, né? Ou seja, tá esse sublinhado aqui vermelho. Vou dar o Command ponto e ele vai dar as sugestões aqui. Eu posso navegar aqui com a setinha. Se eu quiser, a opção que eu quiser, é só dar o Enter e ele vai corrigir. E eu também, dentro desse Command ponto, dessa aba que vai abrir, eu posso também falar para o VS Code já corrigir todos os erros, né? Então eu tenho erro aqui em mais de uma linha, nesse caso são duas linhas. Então eu vou botar Fix All Auto Fixable Problems. Ele já vai corrigir os dois ali também. Mais um atalho aí para você corrigir mais rápido, não precisar fazer manualmente essas pequenas alterações que o VS Code já sabe como corrigir. Outros atalhos bem interessantes que a gente tem aqui é para busca e refatoração dentro do VS Code. A gente o tempo todo modifica nome de variável, nome de arquivo, então é interessante a gente utilizar atalhos para facilitar e fazer isso de uma forma mais eficiente. Eu tenho, por exemplo, esse meu componente aqui, o meu heading, digamos que eu queira saber onde ele está sendo utilizado, né? Eu posso apertar o Command F, ele vai abrir a minha aba lateral aqui, já com o arquivo, né? Perdão, já com o nome que foi selecionado, e eu posso apertar o Enter ali, ó, tá vendo? Vai apertando o Enter para ir navegando entre as opções ali, né, que ele encontrou. Nesse
caso aqui, o meu componente e a definição dele ali também no import. Se eu tivesse interessado em, por exemplo, modificar o nome desse arquivo aqui, eu poderia deixar selecionado e, em vez de apertar somente o Command F, que é para busca, apertar ESC, né, se você quiser fechar a aba lateral, eu posso apertar o Command Option F, que ele já vai abrir ali com a caixinha de replace. Então, sei lá, eu posso querer modificar esse meu nome aqui, né, do meu componente. Então já vai abrir a caixinha ali, ó, eu vou dando um Enter e ele vai alterando ali, né, o nome. Mas eu não recomendo você fazer refatorações por esse comando, não. Por que eu não recomendo você fazer refatoração por esse tipo de comando? Porque esse comando, ele nada mais é do que uma busca textual, né? Imagina que o VS Code, ele tem uma regex aqui por baixo dos panos, ele vai identificar os textos que estão batendo ali com o que você está digitando, mas ele não sabe, né, exatamente o contexto, é só uma busca textual. Então o que a gente quer fazer quando a gente refatora? A gente quer fazer uma busca contextual, ou seja, uma refatoração contextual. Repara que aqui eu modifiquei esse meu title aqui e ele só mudou o nome aqui no import, né? Mas eu não tenho esse componente title aqui dentro do meu import, né? Então vou desfazer aqui as modificações que eu fiz. Então qual é a melhor forma de eu fazer isso, essa mudança aqui, né? Ao invés de eu simplesmente fazer a busca textual e modificar, eu posso apertar o meu F2. O meu F2, ele é o meu comando de refatoração. E dentro desse comando, eu tenho o contexto, né? O VS Code, ele não vai simplesmente buscar o texto. Ele vai buscar onde aquilo ali está de fato sendo utilizado como um componente, como uma variável. Então, eu posso botar aqui, ó, vou renomear, vou dar o meu title e vou dar o Enter. E repara só que o VS Code, ele já identificou, mas como isso aqui é um componente, né, e lá dentro do meu componente, né, se eu abrir aqui, eu não tenho essa importação como title, né, eu só tenho importação como heading mesmo, que eu tô fazendo uma renomeação aqui interna. Então ele já fez, né, já botou o as aqui, né, que a gente utiliza a sintaxe para fazer essa nomeação, essa renomeação interna, e já modificou em todos os lugares aqui onde ele estava sendo utilizado. E agora a gente vai fazer uma refatoração ainda maior, né, a gente fez uma refatoração basicamente só dentro do arquivo aqui, mas digamos que eu não queira fazer essa refatoração somente dentro do arquivo, né? Eu quero de fato renomear o meu header aqui para botar ele como title, né? Então geralmente o que a galera faz, né? Eu vejo a galera pesquisando onde é que esse meu componente está sendo utilizado. E para você abrir a sua aba de source aqui, né? Você pode pesquisar aqui o seu header, mas você pode utilizar o comando também já, Command Shift F. Ele já vai abrir ali com o texto selecionado, né? Deixa eu fechar aqui, eu tô em cima do meu base text. Command Shift F, ele vai abrir aqui. Deixa eu voltar aqui pro meu header. Command Shift F já abriu ali, então você consegue mais ou menos já identificar onde o seu componente está sendo utilizado, mas aqui ainda tá meio, digamos assim, poluído, né? Porque eu tô vendo onde ele tá sendo utilizado, mas ele também vai pegar o import, vai pegar, né, aqui no abrir, no fechar do componente, e geralmente não é isso que eu quero, né? Eu quero ver onde ele está sendo utilizado. Então, um macete que eu utilizo quando eu tô fazendo esse tipo de busca é adicionar o símbolo aqui, né, de quando a gente tá abrindo o componente, e aí a gente vai ver exatamente aqui, ó, onde o componente ele tá sendo utilizado. Então eu consigo até contar aqui de forma melhor, de fato ali em quantos lugares esse componente ele tá sendo utilizado. E aqui dentro dessa busca eu tenho também o meu source replace, né? Eu consigo fazer essa busca aqui e meio que dar uma refatoração aqui também, né? Não é exatamente uma refatoração, mas eu tô fazendo um replace interno. Então eu vejo muita gente utilizando essa busca aqui para quando, por exemplo, eu renomeio um componente, né? Digamos que eu renomeio o meu title aqui, eu tenho que mudar lá na definição, lá onde ele está sendo utilizado, né? Porque esse componente aqui, ele não vai existir mais, né? Tá vendo aqui que ele vai dar esse erro que esse componente não existe mais. Mas, mais uma vez, a gente pode cair naquele mesmo erro de quando a gente está fazendo essa modificação interna, não modificar em todos os lugares. E pior ainda, digamos que dentro do meu projeto eu tenha outros lugares que estejam utilizando esse mesmo nome aqui do componente, né? Eu adicionei um componente fake aqui só para simular isso dentro do meu heading aqui. E se eu fizer a minha busca aqui, repara que ele vai pegar não só onde ele está sendo utilizado, mas também onde é outro componente, mas que tem o mesmo nome. Por exemplo, tá aparecendo aqui, ó, no meu box card tá aparecendo esse componente aqui também. Então eu vou acabar modificando onde eu não deveria, né? Porque esse cara aqui, ele meio que é um componente interno aqui dentro. Então isso é muito ruim. Por quê? Porque, mais uma vez, isso é uma busca textual, não é uma busca contextual. Então eu posso vir aqui, ó, e dar o meu replace. Vou dar o meu replace aqui, ó, em vários lugares, e eu vou acabar modificando
modificando onde eu não queria, que é dentro desse meu box card aqui, que seria como se fosse um componente interno. Então o que eu vou fazer? Vou desfazer isso aqui, ó, e mais uma vez vou voltar lá no meu componente, né, que eu quero editar. Vou abrir aqui, ó, onde ele está sendo utilizado. Inclusive aqui, ó, vai aparecer no meu box card. Deixa eu botar aqui de novo o meu box card, só pra gente ver aqui aparecendo. Então, ó, tá vendo aqui, ó, apareceu o meu box card, porque ele tem o mesmo nome, mas ele não é o componente que eu quero modificar. Então, mais uma vez, eu posso vir aqui e apertar o meu comando F2 para fazer a refatoração e mudar esse meu componente, e o VS Code ele vai lá em todos os arquivos que de fato estão utilizando esse componente, não só pelo nome, né? Ou seja, ele fez uma busca contextual e vai modificar todo mundo. Repara que o meu box card, que não tá utilizando o componente, mas tem o mesmo nome, ele vai continuar com o nome anterior aqui. Se eu vir aqui no meu Git aqui, ó, e dar uma olhada, repara que ele modificou exatamente aqui, ó, modificou exatamente onde ele estava sendo utilizado. Inclusive já alterou o import aqui e alterou onde o componente está sendo utilizado também. Obviamente que existem muito mais comandos que vocês podem utilizar dentro do VS Code. Como eu mostrei aqui, ó, a lista é bastante extensa, tem bastante coisa, mas a minha ideia foi trazer para vocês os comandos que eu mais utilizo no meu dia a dia, dentro do contexto, né, entendendo ali como utilizar, onde utilizar, por que utilizar, e são comandos que deixam o meu dia a dia no VS Code muito mais eficiente, consigo fazer as minhas tarefas ali bem mais rápido, e queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima!